Bom dia, vamos à Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Esse texto nos apresenta a promessa de um lar eterno preparado por Deus para os seus filhos. No Apocalipse, aqui capítulo 21, João descreve a Nova Jerusalém, a cidade celestial, que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando leio esse texto, sou levado a refletir sobre como essa promessa é maravilhosa e deve ser o nosso maior ideal. Nós devemos almejar este lar, assim como tantos personagens bíblicos que morreram na fé, esperando por essa bendita promessa. Mas como nós podemos ter certeza de que esta promessa se cumprirá? O próprio texto nos dá esperança. No verso 5, aqui desse mesmo capítulo, está escrito assim: E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus é fiel, Ele cumprirá suas promessas. E como nós podemos conseguir alcançar esse lar eterno? Lembra das palavras de Cristo, João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós podemos ter essa segurança. Devemos nos arrepender dos nossos pecados, crer em Jesus como nosso Salvador e ter uma vida baseada na sua palavra. Além disso, devemos nos preparar para este lar, vivendo de acordo com a vontade de Deus e buscando sempre crescer em santidade. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Para aqueles que estão pensando assim, ou melhor, aqueles que estão vivendo em realidade grandes desafios na vida, essa palavra nos lembra que nós estamos aqui só de passagem. Essa vida é passageira. Esse aqui não é o nosso lar, pelo menos nessas circunstâncias atuais. Mas há uma esperança maravilhosa para aqueles que creem em Jesus. A promessa de um lar eterno, onde não haverá mais dor, nem choro, nem morte. Estamos quase no lar, meu amigo. É só um pouquinho mais, minha amiga. Que esta promessa nos anime a perseverar na fé, a amar a Deus com todo o nosso coração. E que nós possamos sempre lembrar, como está escrito no Salmo 39, verso 12, nós somos peregrinos nessa terra, mas temos uma herança eterna nos céus. Eu termino com as palavras que estão na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13. Nós, porém, segundo a promessa do Senhor, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Esse texto bíblico maravilhoso nos lembra que a espera pela volta de Cristo não é apenas a espera pelo fim dos tempos, mas também pela inauguração de uma nova era, na qual a justiça reinará plenamente. Você tem noção do tamanho dessa promessa? Você tem o desejo de morar nesse lar e encontrar Jesus face a face? Então eu lhe peço, não se desanime. Estamos vivendo nos últimos momentos dessa terra perdida. O mau cheiro desse mundo de pecado não pode roubar a sua esperança. Vamos falar com Deus e buscar forças diante do trono de Deus para que Ele fortaleça a nossa esperança. O Senhor é fiel. Posso orar com você? Bendito Deus. Como é bom, Senhor, conhecer e crer na Tua palavra. Como é bom saber que o melhor está por vir. Esse mundo, nas circunstâncias atuais, não é o nosso lar. Esse mundo está apodrecido pelo pecado, Senhor, mas como é bom saber que um dia farás novas todas as coisas e estaremos em Tua eterna e feliz presença. Ajuda-nos a crermos e vivermos dominados por essa bendita esperança, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 14, versículo 8 está escrito: Porque se vivemos
para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Às vezes nos sentimos tão solitários e ficamos tão perdidos que acabamos nos esquecendo de quem Deus é e de quem nós somos em Deus. Quando isso acontece, nós infelizmente passamos a viver sem rumo, sem um propósito aqui na terra e sem esperança. Caminhar sem nos lembrarmos de quem Deus é faz com que tomemos as piores decisões e faz com que tropecemos nos mesmos erros de sempre, nos deixando frustrados e sem perspectiva de mudança. Porém, Deus quer mudar essa realidade. E hoje temos que nos lembrar a quem nós servimos e de que o impossível para nós é possível para Deus. Muito se fala sobre o controle que Deus tem sobre a nossa vida e sobre tudo de forma geral. E virou até uma frase de efeito: Deus está no controle de tudo. E sim, de fato, Deus está no controle. Mas e se eu te dissesse que não é somente isso, e que essa revelação é muito mais profunda do que possamos imaginar? A verdade é que Deus está sim no controle da nossa vida, e Ele quer nos usar para cumprir os seus propósitos aqui na terra. Porém, nós não existimos apenas para sermos usados pelo Senhor, mas também existimos para pertencer a Ele. Perceba que existe uma diferença entre sermos controlados pelo Senhor e pertencermos a Ele. Deus nos guia e nos usa pelo fato de pertencermos a Ele, mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós vivemos para Cristo, desde o amanhecer até o momento em que vamos nos deitar. Nossa respiração, nosso caminhar, as batidas do nosso coração, tudo isso declara que pertencemos a Deus. O fato de termos acordado hoje e termos recebido mais uma chance de continuarmos, nos lembra de que pertencemos a Deus. Você é amado pelo Senhor e Ele tem te observado de perto. Essa solidão que às vezes toma conta do seu coração não se compara com o amor e a sensação de pertencimento que o Senhor quer derramar sobre você. Você é de Deus. Mesmo quando age como se não pertencesse a Ele, mesmo quando você comete os mesmos erros de sempre, ou quando fere alguém com suas palavras. Enfim, mesmo quando você pensa em sair dos caminhos do Senhor, você continua pertencendo a Ele, e o Espírito de Deus está continuamente te lembrando disso. É por isso que muitas atitudes que você tem não te deixam em paz, enquanto você não se corrige e pede perdão por elas. Essa indignação, essa inconformidade quando você está no erro, é porque o Espírito Santo mora em você. E Deus está sempre te lembrando que você pertence a Ele e que você é amado. Não de qualquer maneira, mas por um amor eterno, que é muito maior que os seus pecados e que as suas falhas. Eu quero orar por você. Deus, obrigado pelo teu amor e pela tua palavra. Nos perdoe, pois muitas vezes vivemos como se pertencêssemos a nós mesmos, ou como se pertencêssemos ao mundo e não ao Senhor. Agimos contra os teus princípios diariamente, seja através das nossas palavras, das nossas atitudes ou dos nossos pensamentos. Nos perdoe também, pois somos falhos, e nos ensine a viver como filhos amados e pertencentes a Ti. Que possamos enxergar o Teu agir e o Teu falar constantemente em nossa vida, para nunca nos esquecermos do nosso lugar e da nossa identidade no Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.